Eu acho interessante como Deus trabalha além do nosso querer, além da nossa vontade, além das circunstâncias. E, como diz a própria palavra, em parte nós conhecemos, em parte profetizamos, e o Espírito Santo vai nos conduzindo ao querer e à vontade dele. E nessa manhã eu trouxe uma palavra na reunião de liderança. A nossa reunião de liderança não é somente uma reunião administrativa, mas ela também é uma reunião de discipulado. E eu trouxe essa palavra nessa manhã e queria compartilhar algumas coisas a mais da mesma palavra que nós trouxemos de manhã, mas eu quero compartilhar algumas coisas a mais com a igreja nessa noite. E os meninos do louvor, quando escolheram a música, já escolheram quase agora, próximo do final de semana. Eu falei, rapaz, como Deus, Ele traz as coisas, Ele faz as coisas. O Ezequiel, ele abriu o louvor, ele abriu o culto, falando sobre o desejo de ter um coração avivado, e que o Senhor traga esse avivamento e esse ânimo, à nossa igreja, a cada vida, a cada família. E eu falei, como é que o Espírito Santo faz, Porque todas as músicas apontavam para isso e apontavam para o assunto que nós vamos ministrar nessa noite, sem ele saber, é óbvio, mas o Espírito Santo sabia, e ele sabia o que fazer. E nessa manhã eu trouxe uma palavra baseada em João capítulo 21, vamos lá? Deixa a sua Bíblia aberta. João capítulo 21. João capítulo 21 fala da ressurreição de Jesus, onde ele aparece pela terceira vez aos discípulos. Eu acredito que Deus vai trazer cura à sua vida nessa noite, nas áreas que você precisa de cura. Existem áreas na minha vida que eu preciso de cura. Existem áreas na sua vida que você precisa de cura? Eu não sei. Mas se tiver, eu peço ao Espírito Santo que nessa noite te cure. Fisicamente, emocionalmente ou espiritualmente. João capítulo 21, a partir do versículo 1, diz assim a palavra do Eterno. Depois disso manifestou-se Jesus outra vez aos seus discípulos junto ao mar de Tiberíades. E manifestou-se assim. Agora o apóstolo ele vai compartilhar como foi essa manifestação. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, Natanael, que era de Caná da Galileia, Tomé, chamado Dídimo. A palavra Dídimo é aquele que anda ao lado ou igual. Provavelmente ele tinha um gêmeo. Os filhos de Zebedeu e outros 2 dos seus discípulos. E disse Simão Pedro: vou pescar. E eles disseram: também vamos contigo. Foram, subiram logo para o barco, e naquela noite não pegaram nada. E já sendo manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, vocês têm alguma coisa para comer? E eles responderam: não. E ele lhe disse: lançai a rede para o lado direito do barco, e vocês irão encontrar. Lançaram, pois, e já não podiam tirar a rede pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam tão distantes da terra, senão quase 200 côvados, alguns metros, levando a rede cheia de peixes. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas, e um peixe posto em cima da brasa, e pão. E disse-lhe Jesus: tragam os peixes que agora vocês pegaram. Simão Pedro então subiu no barco e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos peixes, não rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: venham e comam.
E nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus, tomou o pão e deu a eles, e semelhantemente deu o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, você me ama mais do que a estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então Jesus disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer segunda vez: Simão, filho de Jonas, você me ama? E ele disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele falou: então, apacenta as minhas ovelhas. E disse uma terceira vez que Jesus se apresenta, a terceira vez que Jesus pergunta: Simão, filho de Jonas, você me ama? Então Simão se entristeceu por ter dito isso pela terceira vez. Você me ama? Ele ficou triste. E ele disse: Senhor, tu sabes tudo, e tu sabes que eu te amo. E Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Amém? Só que aqui, deixa sua Bíblia aberta. Essa passagem mostra a terceira vez que Jesus se manifesta e se revela aos seus discípulos, depois de ressurreto. E ela tem algumas nuances interessantes. Hoje eu trouxe como eu falei, uma palavra para o discipulado da manhã. Mas ela tem umas nuances interessantes. E um detalhe interessante dessa palavra é que todos os discípulos estavam presentes, mas Pedro, ele é citado aqui algumas vezes. E parece que Jesus quer tratar algumas coisas na vida de Pedro. Alguns já repararam em alguns detalhes, como por exemplo, Jesus pergunta para Pedro 3 vezes: você me ama? 3 vezes, ele se entristeceu 3 vezes, porque isso pode estar ligado ao fato de Jesus ter negado Pedro também 3 vezes. Então é como se fosse um perdão. Da mesma maneira que você me negou 3 vezes, 3 vezes também eu te perdoo. 3 vezes eu restauro a sua vida. Então, dentre vários detalhes importantes, interessantes que a gente consegue ver nessa passagem, eu percebo nessa passagem que Deus está trazendo uma cura na vida dos discípulos, mas também de modo especial na vida de Pedro. Pedro não estava doente, mas Pedro precisava de uma cura na alma. Há uma possibilidade, o texto não deixa claro, preste atenção, o texto não deixa claro, mas há uma possibilidade de os discípulos estarem tristes, desanimados, por conta do fato de Jesus ter morrido e não ter cumprido o reino, manifestado o reino como eles imaginavam na mente deles. No judaísmo, o judeu, ele esperava um rei terreno, um Messias terreno, que iria lutar contra o Império Romano, queria levantar um exército. Existia um grupo judaico chamado os Zelotes, e um dos discípulos era Simão Zelote. Esse grupo chamado Zelotes, eles queriam implementar o reino de Deus à força, na base do ódio, da raiva, da briga, das rebeliões. No meio dos 12 tinha um chamado que era Simão Zelote, então provavelmente ele também tinha essa esperança: não, agora que a coisa vai pegar fogo mesmo, que a gente vai derrubar Roma. E de repente Jesus morre. E aparece uma vez para as mulheres, aparece uma outra vez no caminho, com os discípulos. E agora ele aparece uma terceira vez aos seus discípulos. A palavra de Deus diz que ele apareceu outras vezes e foi visto por mais de 500 irmãos. Mas nessa terceira vez, parece que Jesus aparece de modo especial para Pedro, como de um dia apareceu de modo especial para Tomé. Parece que nesse momento Jesus quer curar algo em Pedro. Eles estão sentados junto ao mar de Tiberíades, e Pedro fala: eu vou pescar, e os discípulos falam: eu vou com você. E aí parece que se repete Lucas 5. Eles entram no mar e não pescam nada. Jesus aparece na praia, fala: olha, joga a rede do outro lado. Eles jogam, pegam peixes. E aí desenrola toda a história.
Eles chegam, tem uma refeição pronta, e ali naquele papo, Jesus chama Pedro e fala: Pedro, você me ama? Sim, Senhor, te amo, então apacenta as minhas ovelhas. Como eu falei, alguns já repararam que Pedro negou 3 vezes, Jesus pergunta 3 vezes. A palavra fala que é Pedro que tem a ideia de voltar a pescar. A palavra fala que é Pedro que estava nu e ele pula no barco. E quando ele estava nu não é, totalmente sem roupas, mas provavelmente hoje, se fosse nos dias de hoje, estava de sunga, algo do tipo, Porque a roupa de baixo daquela época era bem diferente, do que a gente chama. Hoje, se bobear, tem pessoas andando na rua com roupas que naquela época falavam: rapaz, isso aí é roupa de baixo, isso aí é roupa íntima que você está andando na rua. Você está andando de sutiã na rua, não é verdade? Então é muito diferente esse contexto. Ele não estava literalmente despido, mas ele estava com uma roupa de baixo. Hoje a gente lendo uma versão, ele tirou a capa para trabalhar. Então ele estava com a roupa de casa e tirou a capa de trabalho. Algo parecido com isso. Mas a palavra faz questão de dizer que Pedro estava assim. Não fala dos outros discípulos. Então nos dá a entender que Jesus está querendo tratar algo com Pedro, também com os outros discípulos, mas em especial com a vida de Pedro. Pedro poderia estar triste porque ele tinha uma imagem na cabeça dele e Jesus não fez a imagem que ele queria. Ele tinha uma imagem de reino, ele tinha uma imagem de ministério, ele tinha uma imagem de sacerdócio, ele tinha uma imagem de chamado, e talvez não foi nada do que ele imaginou. As coisas não estão caminhando como ele pensava que deveria caminhar, as coisas não estão acontecendo como ele achava, ou ele pensou, ou ele projetou. E muitas das vezes isso poderia ter entristecido o coração dele. Mas Jesus ali, ele aparece e trata com a vida de Pedro e começa a contar algo sobre o chamado de Pedro, sobre o ministério de Pedro. Vocês estão entendendo? Amém? Quando chega no versículo 18, olha só, Jesus ele vai falar algo para Pedro, ele vai aprofundar um pouco o entendimento de Pedro sobre a vida, sobre o chamado dele, sobre o ministério dele, sobre quem ele é e sobre o que ele vai fazer. E ele diz assim: na verdade te digo que quando você era moço, você colocava roupa em você mesmo, você se vestia. Muito provavelmente ele fala isso porque Pedro estava despido ali naquele momento. Então você se vestia e você andava para onde você queria. Mas quando você for velho, você vai estender a mão e outro é que vai te vestir e vai te levar para onde você não quer. Ele está dizendo que numa fase da nossa vida nós fazemos o que queremos, porque temos força. Mas chegam na velhice, infelizmente, alguns na sua velhice passam por situações que outros têm que cuidar de nós, porque nós não temos condições de nos cuidar sozinhos. Mas Jesus estava usando isso aqui como uma comparação. Quando chega no versículo 19, ele diz: e disse isso significando com que morte ele havia de glorificar a Deus. E dito isso, disse-me: segue. Porque Pedro foi morto, crucificado, e aí ele não se achou digno, segundo a tradição, não se achou digno de morrer como Jesus e pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Mas o que ele está querendo dizer é o seguinte: olha, você vai ser preso e você vai para onde você não quer ir. Jesus aqui, ele não somente cura Pedro, mas ele diz o propósito de Pedro, da vida de Pedro, o que ele espera para o chamado de Pedro. Ele prepara o coração de Pedro. Pastor, o que isso tem a ver com cura? Talvez nessa noite você entrou aqui como Pedro. Você não sabe o porquê de muitas coisas que estão acontecendo na sua vida. Essa semana eu fazendo uma reflexão e eu falei assim: eu não sei porquê certas coisas acontecem comigo, na minha casa, na minha família. E eu quero entender o porquê. E muitas das vezes nós vamos vendo ciclos se repetindo na nossa vida, ciclos se repetindo na nossa casa, ciclos se repetindo no nosso casamento, de problemas, sejam de dores, enfermidades, problemas emocionais, problemas físicos, problemas financeiros, seja qual for o problema.
Talvez Pedro estava com o coração assim, e agora? Por que está acontecendo tudo isso? Eu tinha uma esperança de ver algo diferente, eu tinha uma esperança de viver algo diferente, eu tinha uma esperança, eu queria uma imagem de que as coisas seriam diferentes. E agora parece que toda essa imagem, todo esse projeto que eu criei na minha cabeça, todo esse meu sonho, parece que agora foi tudo por água abaixo. E talvez hoje você está aqui assim. Caramba, quantas promessas eu ouvi e ainda não se cumpriram. Quantas coisas eu pensei que seria e não estão sendo. Quantos sonhos que eu tive e parece que cada vez mais o tempo vai passando e esses sonhos vão ficando para trás. E muitas das vezes isso vai te entristecendo, corroendo a sua alma, tirando a tua paz, roubando a sua alegria. E aí você tinha um sonho para os seus filhos, você tinha um sonho para a sua casa, você tinha um sonho para a sua família, e parece que a vida, como diz o profeta, aquele profeta do Antigo Testamento, Joseph Klimmer, a vida é uma caixinha de surpresas. E a vida parece que vai conduzindo a gente para algo que a gente não esperava viver, ou a gente não queria viver. Mas sabe de uma coisa? O Jesus ressurreto, o mesmo Jesus que apareceu para Pedro, Ele está comigo e está contigo, olhando a gente, cuidando de nós, cuidando de cada detalhe. E se você veio aqui nessa noite, é porque Ele quer trazer cura para você. E a palavra que eu tenho para você nessa noite é te mostrar como Deus traz cura. Porque também a gente cria algo na nossa cabeça e a gente muitas das vezes não percebe coisas que Deus está fazendo que estão curando a nossa vida. Como Deus cura a nossa alma, como Deus restaura sonhos, como Deus restaura propósitos, restaura ministérios, como Deus acende uma chama em nosso coração. A primeira coisa que eu quero compartilhar com você é que Deus te faz lembrar daquilo que é importante. Você pode repetir comigo? Repete comigo, por favor, para ficar bem gravado na nossa alma. Quando Deus quer me curar, Ele me faz lembrar o que de fato é importante. Percebe que foi a mesma história de Lucas 5? Presta atenção em mim. Como é que começou o ministério de Pedro? Vocês lembram, Lucas 5? Com uma pesca. Eles tinham trabalhado a noite toda e não pegaram nada. E aí eles chegam na praia, lavam as redes. Jesus entra no barco de Pedro, prega a palavra, fala: volta lá, Pedro, e joga a rede do lado direito. E eles pegaram grandes peixes, quase afundaram, chamaram outros irmãos. Quem lembra dessa história, diga amém. Chamaram outros irmãos. E o que Jesus falou? Ele falou: Senhor, afasta-te de mim porque sou pecador. E aí Jesus falou o quê? De agora em diante você vai ser pescador de homens. E aí o que acontece? O que acontece com Pedro agora? A mesma história. Eu imagino, a Bíblia não fala, mas eu imagino, conjecturando, eles estavam sentados: e agora? Cadê Jesus? A gente não sabe mais nada, a gente ficou meio perdido. E eles estavam no mar de Tiberíades, que é o mar da Galileia também. Eles estavam ali no mesmo lugar onde eles começaram o seu ministério. E eu imagino Pedro falando: quer saber, meu irmão? Acho que eu fui enganado, hein? É óbvio que ele não pensou isso, eu estou brincando. Mas eu vou dar o meu jeito, eu vou fazer do meu jeito, eu vou pescar. Mas Jesus já falou: de agora em diante você não vai pescar mais, irmão. A minha história contigo de agora em diante é outra. E muitas das vezes nós queremos fazer do nosso jeito, e o nosso jeito é retroceder, é voltar atrás, é desistir do projeto, é desistir do chamado.
é desistir do sonho, é desistir do ministério, é simplesmente voltar para um lugar de conforto e falar: olha, eu sei pescar, esse negócio de ministério não é comigo, esse negócio de ovelha não é comigo, esse negócio de pastorear a pessoa não é comigo, quer saber? Deixa eu voltar para o que eu sei fazer. E aí os discípulos falam o quê? Nós vamos contigo. Mas qual é o resultado? Quando Pedro tenta resolver as suas feridas, quando Pedro tenta resolver os seus traumas, quando Pedro tenta resolver as suas frustrações pela própria força, o resultado foi também o mesmo. Não pegaram nada. E às vezes a gente vai tentando resolver, não, eu acho que tem que ser assim, eu acho que eu vou fazer desse jeito, e nós vamos tentando resolver as nossas feridas, nossos traumas, do nosso jeito, sem contar com Deus, sem continuar no propósito. Nós nos desviamos do propósito, nós abandonamos o propósito, nós largamos o propósito, porque queremos fazer o que nós achamos que é o certo. E aí qual é o resultado? Estresse, dor de cabeça, mais problema, não resolve nada, não pegamos nada. Mas graças a Deus que o nosso Deus é misericordioso. Quando Ele quer nos curar, Ele nos lembra do nosso propósito. Mas Ele permite primeiro a gente quebrar a cara, né? Ele permite a gente não pescar nada, Ele permite a gente entrar com o barco de novo, Ele vai permitir tudo. Depois Ele nos lembra por que Ele nos chamou. Joga a rede do outro lado. E aí eles pegam um peixe. E aí o discípulo a quem Jesus amava fala: é o Senhor. Aleluia, eu lembrei. O Senhor não abandonou o chamado, o Senhor não abandonou o plano original, o Senhor não te abandonou no meio do propósito, o Senhor não te abandonou no meio do caminho. Talvez hoje essa é a sensação que está no teu coração. Por mais que você saiba que Jesus está vivo, por mais que você saiba que Ele está te vendo, por mais que você saiba que Ele está contigo até o final do tempo, mas às vezes, por conta da nossa humanidade, nós temos tristeza e a sensação é de que parece que Deus nos abandonou no propósito e vamos ver o que vai dar. Por mais que você saiba na alma, no intelecto, quer dizer, a sua alma tem a tristeza e a sensação de que parece que teve um abandono. Mas Deus não te abandonou. E Deus não abandonou o projeto, porque antes de Ele te incluir no projeto, você precisa entender que o projeto é dele. Nós temos um grave defeito de achar que o projeto é nosso, que o ministério é meu, que o sonho é meu. Não, é dele. A obra é dele, o reino é dele, o sonho é dele, o projeto é dele, o ministério é dele. E Ele demonstra isso aos discípulos como? E quando os discípulos trazem peixe, Ele já tem peixe. Olha, eu não preciso do seu peixe, eu só quero te incluir naquilo que eu já estou fazendo. Eu só quero que você coopere comigo naquilo que eu já estou fazendo, naquilo que eu já estou te desenvolvendo. Eu não preciso do seu peixe, até porque o peixe que você tem eu que dou também. Mas o fato de Jesus chamar Pedro novamente e ter peixe já lá esperando eles, é como se Jesus estivesse dizendo: olha, eu não esqueci do ministério. Eu não esqueci. Eu não esqueci daquilo que eu te falei. Eu não esqueci da promessa. Eu não esqueci do sonho. Se eu te chamei para ser pescador de homem, você vai ser pescador de homem, nem que você queira voltar a pescar peixe de novo. O Senhor nos lembra do propósito pelo qual Ele nos salvou. E o Senhor nessa noite te faz uma pergunta e te convida a lembrar. Você lembra por que você foi salvo? Você lembra das suas promessas, das promessas que eu fiz a você no início do seu chamado, no início do seu ministério? Você lembra, agora brincando, porque nem todos passaram por isso, né? Mas você lembra quando você foi no encontro? A primeira vez que você levantou a mão? Você lembra das primeiras pessoas que você evangelizou, que você chorou por elas,
que você orou por elas. Você lembra que quando você saiu, você queria ganhar o mundo todo? Você queria falar de Jesus aonde você estivesse? Você lembra? Você lembra das promessas que eu te fiz quando eu te chamei lá no início? Elas se mantêm de pé ainda hoje. O que não pode é a gente querer voltar a pescar. Mas é difícil, pastor. Sim, é difícil. Eu acredito que, assim como eles, nós também temos aquela sensação de que parece que o projeto deu errado. Mas não, o projeto de Deus se mantém de pé. E aí, qual é a segunda ferramenta que Deus usa para trazer cura a Pedro? Interessante. Está no versículo 7, diz assim: então aquele discípulo a quem Jesus amava, ele disse a Pedro: é o Senhor. E quando Pedro ouviu que era o Senhor, ele se vestiu, porque estava nu, e se lançou ao mar. E os outros discípulos foram com o barco. Qual é a ferramenta que Deus usa para trazer cura ao nosso coração? Primeiro, nos lembra do propósito. Segundo, Deus usa os nossos irmãos. Olha aqui para mim, por favor, em nome de Jesus. Tudo que o diabo quer é te afastar da comunhão com seus irmãos. É te tirar da igreja, é te desanimar de vir aqui. Hoje em dia, a igreja, eu estou falando de modo geral, não somente a nossa, mas a igreja está normalizando demais a questão de não se reunir com os irmãos e achar que isso é normal. Não é. Pedro não sabia quem era Jesus. Quem mostrou Jesus foi o irmão, foi o discípulo a quem amava. Alguns dizem que era João. Pedro só conseguiu se vestir novamente porque um irmão falou: é Jesus. Depois Pedro sobe no barco e puxa o peixe do barco. Mas por que Pedro conseguiu puxar os peixes do barco? Porque diz a palavra que os outros discípulos, versículo 8, foram com o barco. Então Pedro só conseguiu ter uma cura porque um irmão apontou a Jesus e os outros irmãos cuidaram do barco para ele. Ninguém se cura sozinho. Nós precisamos uns dos outros, e tudo que Satanás quer é acabar com a comunhão da igreja. Tudo que Satanás quer é que a igreja não se reúna mais. Tudo que Satanás quer é que a igreja se divida. Tudo que Satanás quer, e não só nossa, a igreja de Jesus, no mundo inteiro. Tudo que Satanás quer é isso, é distanciar pessoas, é distanciar vidas, é afastar irmãos, porque ele sabe que quando os irmãos estão juntos, eles vão apontar a Jesus. Como nós lemos aqui, carregar a carga uns dos outros. Pedro aqui estava sem as suas roupas. Isso pode simbolizar, numa comparação, numa analogia, que Pedro estava nu, despido, que ele estava com a sua alma exposta, com as suas feridas expostas. Mas um irmão falou para ele: é Jesus. É Jesus. E aí Pedro fez o quê? Se vestiu. Essa veste simboliza uma cura. Algum irmão tem que me apontar o que Jesus está fazendo na minha vida para que eu possa me vestir novamente, para que eu possa mergulhar na água do Espírito. Em tese, o que é melhor? Nadar com roupa ou sem roupa? Não é roupa igual a gente tem. Imagina aquele roupão. Sem roupa era melhor. Era só ele continuar de sunga de praia, né? Colocando no contexto atual para você entender. Era só ele continuar de sunga. É mais ou menos isso. É como se ele estivesse de sunga de praia e ele vestiu uma roupa para mergulhar na água. Não tem lógica. Mas é óbvio que esse símbolo, ele iria encontrar Jesus. É um símbolo de respeito, é um símbolo de cura.
fazendo uma comparação, Deus quer que nós venhamos a nos lançar nele, a nos lançar nesta água que vai trazer cura, que é a palavra de Deus. Mas alguém tem que falar, é Jesus. Nessa noite, eu estou aqui para ser essa pessoa na sua vida. Olha para esse irmão que está do seu lado, aí perto de você, na sua frente, atrás de você. Esse irmão está aqui para ser essa pessoa na sua vida, para te dizer, olha, Jesus está contigo, Jesus está trabalhando na tua vida. Eu tenho orado por você, ou seja, eu tenho clamado por você, eu estou carregando o seu barco, eu estou junto com você nesse barco. Vai, mergulha nessa água e a gente leva o barco para você depois. Vai ao encontro dele, mergulha, se restaura, põe a roupa, mergulha, vai ao encontro dele. A gente está aqui carregando o barco. Tu não vai perder seus peixes, não. Isso aqui simboliza irmãos ajudando irmãos, simboliza oração, simboliza intercessão. É assim que Deus nos cura. E Satanás sabe disso. Por isso Satanás odeia irmãos que oram, odeia igreja que ora, odeia intercessores, pessoas que oram uns pelos outros. E aí quando eles chegam na terra, já tem uma brasa ali. Interessante é que essa palavra brasa, ela só aparece 2 vezes em toda a Bíblia. E quais são as únicas 2 vezes que a palavra brasa aparece? A primeira aqui e a segunda, quando Pedro nega Jesus. Diz que tinha uma fogueira, e em volta da fogueira, e a palavra ali era brasas. Em volta das brasas ele nega Cristo. Essa palavra só aparece 2 vezes, na negação e aqui. Mais uma vez apontando que as 3 vezes que Jesus perdoa Pedro, pode estar ligado às 3 vezes que Pedro nega ele. E talvez nessa negação, o que eu entendo aqui? O Senhor nos faz lembrar o porquê que nós paramos, ou aonde nós paramos. Talvez Pedro decide pescar não só porque o que ele imaginava na mente dele acabou, mas talvez ele decide pescar porque ele não se acha digno de continuar no ministério. Talvez você errou. Talvez você agiu de modo que não deveria, ou tenha agido de modo que não deveria. Você fala, olha, não sou mais digno de estar aqui no ministério, não sou digno de fazer, de ajudar, de servir. Talvez Pedro estivesse pensando nisso. E o que Jesus traz? A mesma imagem da traição, as brasas. Mas é o Senhor nos fazendo lembrar. Se nós formos aí em Apocalipse capítulo 2, na igreja de Éfeso, o que ele diz para a igreja de Éfeso? Lembra-te de onde caíste. Arrependa-te e faça o quê? E volte ao primeiro. Foi o que Jesus fez com Pedro. Está lembrando dessas brasas, Pedro? Estou. Senta aqui, cara, tu me amas. Então o Senhor, Ele nunca vai passar simplesmente. Ele sempre vai tocar nas nossas feridas, mas não com o intuito de nos ferir mais, mas no intuito de nos curar, de nos perdoar e nos conduzir a novos caminhos. E a última maneira de Jesus nos curar versículo 11: subiu Pedro e puxou a rede para a terra. Os discípulos, um apontou Jesus, é o Senhor. Os outros levaram barco, amém? Mas chega uma hora que é você que tem que puxar a rede. Versículo 11, por favor. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 150 quilos. Rapaz, você tem noção? O cara puxou sozinho.
153 grandes peixes. Um apontou Jesus, o outro levou a rede até você. Agora você também tem que fazer a sua parte. Agora você já tem condição. A gente já está orando por você, clamando por você, intercedendo por você, mas agora você também precisa subir no barco e puxar a rede, camarada. Engraçado que não foram os 12 que tiraram, foi Pedro sozinho que puxou a rede. E aí logo depois deles comerem, Jesus ali, ele dá uma nova chance a Pedro. Uma nova chance, sim, versículo 15. E depois de terem jantado, mas janta de manhã? A palavra jantado ali, né, tem esse sentido. Parece que algo que não aconteceu à noite, Deus dá uma oportunidade que aconteça novamente pela manhã. E aí depois desse momento de comunhão, desse momento de janta, o que diz a palavra? Pedro, tu me amas? E aí Pedro diz, sim, Senhor, eu te amo. E como Jesus responde? Apacenta as minhas ovelhas, os meus cordeiros, as minhas ovelhas. O que Jesus está nos ensinando? Uma vez que tem alguém te apontando Jesus, uma vez que eu te fiz lembrar do seu propósito, lembrar do seu chamado, lembrar do dom, lembrar da unção que está sobre você, tem pessoas te mostrando o caminho, tem pessoas orando por você, agora tem que servir, tem que puxar as redes, tem que apacentar pessoas, tem que cuidar de vidas, tem que semear na vida de outros. Você tem que servir. Não há cura sem serviço. Quando nós servimos, nós somos curados. Quando nós servimos, nós recebemos colheita. Quando nós servimos, nós somos tratados, nós somos ministrados, nós somos amadurecidos. Quando nós lemos Efésios capítulo 4, a palavra de Deus diz que Jesus subiu aos céus, levou preso aquilo que nos aprisionava e distribuiu dons aos homens, para que o corpo cresça, para que o corpo amadureça, para que a gente chegue a uma plenitude e unidade de fé. Mas como? Uns servindo aos outros. Então qual foi o processo de cura na vida de Pedro? Primeiro, lembre-se de quem você é, do seu chamado, do seu propósito, do seu dom. Você não é mais pescador de homens. Segundo, tem pessoas orando e intercedendo por você. Tem pessoas puxando o barco para que você possa ter um encontro com Jesus. Terceiro, lembre da dor, lembre de onde caiu. Exponha essa ferida ao Senhor e deixe Ele te curar. E o quarto, agora vai e pega os peixes, sobe no barco, puxa a rede e vai fazer o mesmo com a vida de outros. Que nessa noite o Senhor renove as nossas forças. E que nessa noite o Senhor traga até você vida, saúde, paz. Que o Senhor cure a sua alma como curou a alma de Pedro. Que o Senhor te renove como renovou a Pedro. Que o Senhor te traga vida como trouxe vida a Pedro. Que o Senhor te alimente como alimentou a Pedro. E que o Senhor te use como usou a Pedro. Amém? Feche os seus olhos neste momento. Vamos, eu posso falar com vocês? Vamos, pode ir. Nós vamos louvar o Senhor. E nesse momento, eu quero que você
Coloque agora diante do Senhor a sua vida. Coloque diante do Senhor a dor da sua alma, aonde sua alma está ferida, aonde sua alma está machucada. E deixe o Senhor cuidar de você. Deixe o Senhor cuidar da sua vida. Se você desejar vir à frente, você pode vir à frente. Se você desejar ficar no seu lugar, você pode. Se você quiser vir para o altar, você pode vir ao altar. Mas deixe o Senhor trazer cura na sua alma. Deixe o Senhor trazer cura para você. Seu coração e cante a Ele. Acende a chama, Pai, que uma vez brilhou. Brilhar, nesse momento e começar a colocar diante de Deus o seu coração. Se você puder, pede ao Senhor qual é a parte que você precisa que Ele acenda essa chama no seu coração. Clame a Ele. Peça a Ele, Senhor, em nome de Jesus, traga cura nessa área da minha vida. Talvez é um sonho, um projeto, alguma frustração, você se frustrou. Talvez alguém te feriu, alguém te entristeceu. Talvez você criou uma imagem na sua cabeça e não tem sido aquilo que você imaginou, e você está frustrado, está ferido. Talvez aconteceu alguma coisa no seu chamado, na igreja, na sua casa, na sua família, que feriu o seu coração e que fez você ansiar voltar a pescar, ansiar a retroceder no chamado, acreditando que o chamado de Deus e as promessas de Deus não iam se cumprir. Mas o Senhor te trouxe aqui nessa noite para falar: olha, a promessa não morreu. A promessa não morreu. Eu estou contigo. Eu quero trazer cura. Eu quero te restaurar, porque ainda tem muita pesca de pessoas para fazer. O ministério ainda se mantém de pé, o propósito se mantém de pé, a unção se mantém de pé, o chamado se mantém de pé, o dom se mantém de pé. Peça a Ele, acende. Acende a chama.
Aleluia. Aleluia. Senhor, em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Se você precisa desse ânimo, eu quero te chamar bem aqui na frente. Eu quero orar por você. Seja no ministério, seja no seu casamento, talvez nos seus sonhos, nos seus projetos, talvez no seu chamado, e você fala: pastor, eu vim nessa noite precisando desse renovo, eu vim nessa noite precisando desse ânimo. Eu quero orar por você. Senhor, em nome de Jesus, está aqui, Senhor, os meus irmãos, as minhas irmãs, e nessa noite estão reconhecendo, Pai, que precisam desse ânimo. O Teu Espírito Santo renova as forças. Faça como Pedro, ó Deus, acende novamente essa chama. Traga, Senhor Jesus, em nome de Jesus, em Teu nome, traga, Senhor, esse ânimo ao coração, renovando, Senhor, mostrando novamente o propósito, a unção, o chamado, aquilo que o Senhor anseia, Pai querido, para a vida deles, para a vida delas. Senhor, em nome de Jesus, acende novamente essa chama, traga, Senhor, a restauração do propósito. Senhor, em nome de Jesus, nós intercedemos. Assim, Senhor Jesus, como o discípulo amado apresentou ao Senhor, revelou ao Senhor, assim como os outros discípulos ajudaram carregando o barco, nós estamos aqui intercedendo pelos nossos irmãos. Senhor, em nome de Jesus, todo o peso, toda angústia, toda dor, toda preocupação, que o Senhor remova da alma delas, remova do coração delas. Senhor, mostra para elas que a promessa se mantém de pé, mostra para elas, Senhor, que o propósito se mantém de pé, mostra para elas, Senhor, que a unção se mantém de pé, para a honra e glória do Teu santo e poderoso nome. Eu pedi a algumas irmãs que venham abraçar elas aqui em nome de Jesus. Abrace elas em nome de Jesus. Fala para elas que elas não estão sozinhas. Nós estamos aqui como igreja, orando, clamando, pedindo ao Senhor que o Senhor dê força, que o Senhor dê vida, que o Senhor encha de sabedoria, no poder do nome de Jesus Cristo. Eu quero orar por você. Eu quero orar por toda a igreja. Pai, no poder do nome de Jesus Cristo. Os nossos irmãos que aqui estão, meu Pai, toda a nossa igreja, nós clamamos ao Senhor. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nós precisamos dos Teus peixes. Nós precisamos das brasas. Nós precisamos de cura. Nós precisamos de transformação. Nós precisamos ser libertos, Senhor, no Teu nome, Pai querido. Essa igreja pertence a Ti, Espírito Santo. Tem misericórdia de nós, se não temos sido aquilo que o Senhor ansiou por nós. Tem misericórdia de nós, Senhor. Todas as vezes que a gente quis retroceder, voltar a pescar, achar que o projeto deu errado, que o sonho deu errado, que o ministério deu errado, que, Senhor, aquelas coisas que estão na nossa cabeça, Senhor, muitas das vezes nós projetamos coisas do nosso próprio coração, da nossa própria alma, mas, Senhor, o projeto é Teu, o ministério é Teu, o sonho é Teu, Senhor. O Senhor tem nos mantido de pé porque o Senhor ainda pensa nesse lugar, o Senhor pensa em cada vida, o Senhor pensa em cada família. Por esse Espírito de Deus, nos perdoe. Tem misericórdia de nós como igreja, como ministério semear, que o Senhor tenha misericórdia de nós e continue cumprindo, Senhor, o Teu querer, continue cumprindo a Tua vontade aqui neste lugar. Senhor, em nome de Jesus, traga cura sobre essa igreja, a começar na minha vida como pastor aqui neste lugar. Eu preciso de cura, eu preciso ser transformado por Ti, conduzido pelo Teu Espírito, Senhor, para que o Senhor continue fazendo a Tua obra neste lugar. Senhor, em nome de Jesus, em cada lar, em cada família, cada sonho, cada projeto, meu Pai, muitas das vezes nós projetamos, imaginamos as coisas, Senhor, e achamos que o Senhor desistiu de nós, que o Senhor desistiu da nossa casa, dos nossos sonhos, Senhor, que o Senhor desistiu das nossas famílias, dos nossos filhos, mas, Senhor, muitas das vezes são frustrações nossas. Traga cura, Senhor, e nos mostre o que o Senhor tem para nós. Nos mostre, Senhor, assim como o Senhor mostrou para Pedro, o projeto que o Senhor tem para nós, a unção que o Senhor tem para nós, os peixes que o Senhor tem para nós, a pescaria que o Senhor tem para nós, Senhor. Tudo aquilo que o Senhor anseia para a nossa vida.
nós e continua nos conduzindo, Senhor. Senhor, que nessa noite seja uma noite de restauração de sonhos, uma noite de restauração de projetos. Aleluia. Senhor, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, sobre a vida dela, Senhor. Aviva novamente o dom que o Senhor deu a ela, Senhor. O dom que o Senhor deu a ela, Senhor, que tem andado enterrado, meu Pai. Mas o Senhor te trouxe aqui para te dizer isso. Não acabou o projeto da tua vida, a história que o Senhor tem para você. Quantas acusações chegaram no teu coração, meu filho? Quantas palavras de acusação chegou no teu coração e travou você, e por causa disso você não quer caminhar mais, porque você acha que não pode mais caminhar. Por que eu vou caminhar? Mas foram palavras que te feriram, não vieram de mim, diz o Senhor. E a minha história contigo ainda não acabou. O Senhor remove do teu coração toda acusação. O Senhor remove do teu coração toda dor, toda angústia, tudo aquilo que foi bloqueado. O Senhor te faz te lembrar agora, desde pequena, todas as promessas que você recebeu, desde que você era uma menina muito pequena. Nenhuma dessas promessas caiu por terra. Nenhuma. O Senhor tem uma história contigo. Não acabou. O Senhor renova você nessa noite. Aleluia. Porque você é uma cooperadora com Ele. Removendo as feridas, removendo a dor, as palavras de acusação. Você não é o que te acusava. E o Senhor manda você lembrar de todas as promessas desde quando você era pequena. Desde quando você subia no altar e você ministrava e você sonhava. O Senhor é contigo, meu filho. Recebe essa palavra em nome de Jesus. E nessa noite Ele te traz a cura na tua alma, no teu coração. Ele ainda vai te usar muito. Em nome de Jesus Cristo. Restaura, Senhor, da força, meu Pai. Da força, Senhor, em nome de Jesus. Restaura a alma dela, Senhor, em nome de Jesus. Mostrando para ela, Senhor, que tem coisas maiores, coisas melhores, coisas maiores. Por isso nós olhamos para trás e olhamos para o olho. Nós não entendemos o que Deus está fazendo. É muito diferente daquilo que a gente projetou na nossa mente. Mas isso não quer dizer que Deus abandonou. Isso não quer dizer que Deus desistiu. Mas o Senhor te fortalece nessa noite. O Senhor começa uma nova fase na tua casa. O Senhor começa uma nova fase na tua alma. O Senhor começa uma nova história. Uma nova história. As coisas vão começar a mudar, a ser transformadas. O Senhor começa uma nova história. Uma nova história. Recebe essa palavra. No nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus Cristo. Acende a chama. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou.
portas se abram. Senhor, que a cura chegue, que a paz se estabeleça, que a esperança se renove, que a fé se fortaleça. Senhor, em nome de Jesus, eu abençoo que essa semana que se inicia hoje seja uma semana de bênção, uma semana de vitória. E se vierem as lutas, que eles sejam vitoriosos. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor nos fortaleça cada dia mais. Que sejam cheios de paz, de vida, de alegria, que a prosperidade flua, que a provisão chegue em abundância. Cada irmão meu seja cheio do teu Espírito Santo, e que o Senhor nos visite com misericórdia, e Senhor, que o Senhor conceda a paz e o amor que excede todo entendimento, hoje e para todo sempre. Amém. Deus te abençoe.